Fala pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula 4 do nosso projeto de desenvolvimento de um sistema de almoxarifado utilizando o VBA Excel e banco de dados Access. Nesta aula, nós vamos aprender como configurar o nosso botão de consultar estoque. Aqui nós vamos visualizar todos os produtos cadastrados. Nós vamos aprender como carregar aqui os itens dentro do nosso list box e também aqui nós temos a parte superior onde nós conseguimos pesquisar o produto mediante uma descrição, por exemplo, digitar parte do texto, clicar no botão pesquisar e aqui vai carregar somente os itens pesquisados. Nós temos a opção de utilizar aqui o código do produto, a descrição, a categoria do produto e também a situação dos produtos aqui no estoque. Aqueles produtos que estão abaixo do mínimo, produtos que estão a zerado no estoque e assim por diante. Antes de iniciar, eu peço para você se inscrever aqui no canal, ative o sininho de notificações para você receber a informação sempre que eu lançar aqui um vídeo novo. Antes que eu me esqueça, eu deixei aqui na descrição do vídeo o link para você baixar essa planilha com os formulários já pronto, né, já configurado, com os botões, ícones, toda a parte de design, para você apenas focar na programação e não perder tempo com a parte visual aqui do desenvolvimento. Então, bora para o vídeo e iniciar aqui com o nosso ambiente do VBA. Aqui no ambiente VBA, nós temos o nosso formulário de estoque, que é o F_Stock. Ele que vai aparecer todos os produtos que estão cadastrados no banco de dados. Aqui nós vamos ter a parte de pesquisa. Também nós conseguimos aqui exibir esse material, fazer pesquisa, fazer exclusão e também gerar relatórios. Antes de iniciar aqui, no nosso F-menu, nós precisamos configurar aqui o nosso botão. Quando eu der dois cliques aqui, nós precisamos inserir o F_Stock.show para que o nosso formulário de UF_Stock ele apareça na tela. Com isso, nós vamos clicar aqui duas vezes no nosso formulário e aqui dentro, o nosso formulário, inicialmente, ele sempre vai começar com user_form_click. Então, quando eu tiver um evento de clique, o formulário vai acontecer alguma coisa ali. Só que nós não vamos utilizar o clique, nós vamos clicar aqui e utilizar o initialize. Posso apagar aqui, esse aqui nós não vamos utilizar. Então, dentro do nosso user form initialize, nós vamos carregar agora as informações lá do banco de dados dentro do nosso list box. Aqui no nosso F-Stock, o nosso list box aqui é o list box 1. Ele já vem por padrão. Eu só vou fazer um breve resumo aqui, né? Aqui eu tenho um label já cadastrado aqui, né? Já coloquei aqui no nosso formulário. E aqui nós temos outros labels que é o cabeçalho do nosso list box. Aqui tem a opção de deixar o cabeçalho no list box, só que ele não é muito, visualmente ele não é muito bonito, né? Então eu gosto de deixar aqui oculto o nosso cabeçalho e utilizar aqui essa label com a cor aqui em cima que eu quiser e deixar aqui, né, os textos aqui do nosso cabeçalho. Tá? Então esse aqui é o nosso listbox 1, apenas para nós gravar o nome, porque nós vamos precisar dessa informação aqui dentro do código. Aqui para trazer os produtos dentro do nosso listbox, nós vamos primeiro aqui, né, criar uma consulta lá do banco de dados Access para trazer essas informações. Eu vou iniciar aqui criando uma variável do tipo SQL, que vai ser a nossa consulta do tipo texto, e aqui nós vamos iniciar a nossa consulta. Agora, diferente do que a gente fez nas últimas aulas, nós trazemos todos os registros na nossa consulta, lá para nós fazer o cadastro e etc. Agora nós vamos trazer aqui, dentro do nosso Select, apenas os campos que nós vamos mostrar ali dentro do nosso formulário. Primeiro, eu vou ter que abrir aqui o nosso banco de dados para verificar o nome dos campos que nós colocamos lá. Aqui no nosso banco de dados, nós precisamos aqui trazer essas informações da nossa tabela de produtos. Nós temos todos esses campos aqui. E aqui no nosso formulário, nós temos o campo código, descrição, categoria, unidade de medida, preço, quantidade mínima, máxima, quantidade no estoque, status e controlado. Nós não precisamos aqui no caso, nós temos um campo aqui de foto, nós não vamos precisar trazer, e o campo observação também não. Então lá no nosso código aqui, no select, nós vamos fazer aqui select, e agora nós vamos informar aqui esses campos aqui no nosso select. Eu vou diminuir aqui para ficar mais fácil. Então nós vamos fazer aqui select ID, eu vou trazer aqui também o código, a descrição, unidade, categoria, estoque, underline min, estoque, underline max, valor
A localização eu não preciso nesse momento. E, por enquanto, é isso. São esses campos que nós vamos trazer aqui na nossa consulta. Vamos ver aqui como é que ficou. Então, select todos esses campos aqui. Aí nós vamos utilizar aqui, eu vou colocar aqui na linha de baixo, um comando bem legal que facilita bastante na hora de fazer, na hora de depurar o código lá no Axis. Então, eu vou continuar aqui falando que o nosso SQL vai receber o SQL aqui de cima, concatenado com chr13. Tá? Esse código aqui é uma quebra de linha, concatenado com. Então, nós vamos fazer um select from tb underline produto. Nós vamos utilizar aqui a função para nós conectar com o banco de dados. Lembrar de fazer o setRS, né, a conexão new.adodb. Com isso, nós criamos aqui a nossa query, né, utilizando o SQL, passamos aqui, conectamos com o banco de dados, passamos aqui o tipo de conexão, e agora nós vamos abrir a nossa consulta com rs.openSQL. Nós vamos utilizar aqui a conexão. Conforme eu comentei, isso sempre vai ser igual das outras aulas. Eu vou até copiar aqui o nosso cadastro de produtos. Podemos copiar aqui, ó. Praticamente vai ser igual. Então, rs.openSQL. Então, ele vai abrir o banco de dados e agora nós vamos verificar se tem algum valor cadastrado, se nesse retorno tem algum item lá no nosso banco de dados. Vamos colocar aqui if rs.recordCount. Se o record count for maior que 0, então vai acontecer alguma coisa. Se for maior que 0, significa que tem algum valor cadastrado. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que mudar aqui maior do que 1, porque se tiver apenas um item cadastrado, eu vou trazer essas informações de uma forma no nosso listbox. Se tiver mais de uma informação cadastrada, eu vou trazer de outra forma. Então é isso que nós vamos fazer aqui agora. Eu vou até colocar aqui um se não, né? Então, se for maior que 1, nós vamos fazer o seguinte. Lá no meu formulário de estoque, no f_stock.listbox1, nós vamos limpar o nosso formulário. Então, antes de tudo, nós vamos limpar o formulário e nós vamos trazer as informações que a nossa consulta trouxe lá do banco. Então, o f_stock.listbox1, agora sim, ponto .list, vai receber o quê? Agora nós vamos utilizar esse comando aqui, application.getRows. O que isso aqui vai fazer? Aqui o banco de dados, quando ele traz a informação, se tiver apenas um item, nós podemos utilizar aqui no f.listbox ou .list, né, as informações do nosso listbox, nós vamos trazer todos os registros aqui da nossa consulta. Tá? Então, se tiver mais do que um, nós vamos trazer todos os registros. Se tiver apenas um item ou nenhum item, aí nós precisamos fazer aqui na próxima condição, né, no se não, verificar para a gente trazer apenas o item selecionado, somente a linha 1 lá da nossa consulta. Aqui nós vamos utilizar o f_stock.listbox1.add_item. Essa linha vai fazer com que nós possamos adicionar uma linha dentro do nosso listbox. E agora nós vamos trazer, né, f_stock.listbox1.list. Aqui na linha, nós vamos trazer aqui na linha 0, que é a primeira linha do nosso formulário, né, do nosso listbox. Na coluna 0, nós vamos trazer aqui o resultado da nossa consulta. Aqui no resultado da nossa consulta, o primeiro campo aqui é o ID. Então, nós vamos trazer aqui o rs.field, que é a informação que vem lá do banco de dados. Nós vamos colocar aqui o nome do campo, id.value. Então, nessa primeira linha do nosso list view, coluna 0, vai receber o valor id. Agora, nós vamos fazer isso para todas as nossas colunas. Então, eu vou copiar e colar aqui várias vezes. Então, aqui na coluna 1, eu vou preencher todas as colunas aqui já, né? Para ficar mais fácil. Ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos 8 valores aqui
na nossa consulta. Então, eu vou precisar de 7 linhas aqui, né, considerando que o zero já está sendo contado ali. Então, nós vamos trazer aqui o ID, depois nós vamos trazer na próxima coluna o código do produto, e assim por diante. Agora tudo preenchido, eu só vou verificar aqui se as ordens estão na posição correta. Então, nós temos código, descrição, categoria, unidade, preço. Então, nós precisamos seguir essa ordem aqui. Então, vamos lá. Então, código, descrição, categoria, unidade de medida. ID, código, descrição. Pronto, eu já deixei organizado aqui as colunas do nosso list box. Agora eu vou só alterar aqui, né, que nós precisamos seguir a sequência certinho aqui, senão vai dar problema na hora de aparecer lá no formulário. Então, nós temos sete colunas aqui, né, 8 colunas no total, trazendo os campos corretamente. Um campo que ficou faltando, que eu percebi aqui agora, é o campo quantidade de itens no estoque. Nós precisamos também trazer o status e controlado. Nós vamos adicionar mais esses 3 valores aqui na nossa consulta. Só que estava vendo aqui o banco de dados e nós não criamos uma coluna do número de itens total no estoque. Então, nós temos as informações do produto, mas quantos itens tem cadastrado no estoque nós não temos. Então, eu vou adicionar aqui mais uma coluna, depois do valor, nós vamos colocar aqui quantidade estoque. Isso aqui vai ser um número inteiro. Eu vou colocar aqui número inteiro longo. Aqui no caso, é melhor nós utilizar aqui esse valor duplo, porque se tiver algum item no nosso estoque cuja precisa ser, tiver casas decimais, nesse modelo duplo aqui, ele contempla casas decimais também. Então, nós vamos deixar assim, né? Se tiver algum item que seja por quilo, por grama, alguma coisa assim, então vai atender muito bem. Então, eu já adicionei aqui essa coluna, vou voltar, vou salvar aqui a nossa tabela. Vamos voltar aqui no nosso list box. Aqui na nossa consulta, vamos adicionar aqui também o retorno da nossa coluna quantidade estoque. E também vamos precisar aqui, né, daquela coluna ativo. Deixa eu ver se é ativo mesmo. Nós colocamos como controlado aqui. Então, nós precisamos seguir o mesmo nome. Controlado. E aqui embaixo nós vamos também adicionar essas informações. Então, aqui na coluna 8 vai ser aqui na quantidade em estoque. Aqui na coluna 9 vai ser, vamos ver aqui, o status, né? Se ele está abaixo do mínimo, acima do mínimo, se ele está na condição ideal. E depois, por último, se é controlado. Então, aqui vai ser uma coluna status. Eu já vou explicar essa coluna status como que vai funcionar. E por último aqui, se ele é controlado ou não. Que é a coluna 10. Vamos ver aqui então se tem 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos 10 registros aqui. Aqui nós vamos precisar adicionar mais uma informação aqui na nossa coluna, que é a informação do status. Então, o status, aqui eu vou deixar um valor em branco. Eu vou deixar dessa forma, porque daí eu vou carregar uma informação em branco. Aqui, por enquanto, eu já vou explicar para vocês como que nós vamos fazer. Essa coluna status vai ter que ter alguns critérios aqui, né, para nós avaliar se está abaixo do mínimo ou não. Eu já explico. Então, agora sim, a quantidade de colunas aqui bateu com a quantidade aqui da nossa consulta. Agora, vamos testar aqui para ver se está funcionando. Aqui, na hora que nós carregar o nosso formulário, precisa iniciar aqui, né, o nosso formulário no Initialize e executar esse código. Vou pôr um ponto de interrupção aqui para ver como que vai funcionar. Então, eu vou clicar aqui no Play, né, seleciono o formulário, clicar aqui no Executar. Ele vai selecionar a nossa consulta. Eu vou apertar aqui a tecla de atalho Ctrl G e vou verificar como que está a nossa consulta aqui embaixo na verificação. Aqui, aquele comando CHR13 é justamente isso, ó, ele quebra na linha de baixo o nosso comando aqui do select. Então vamos seguir aqui em frente. Então ele vai buscar lá na nossa conexão. Ele setou e gerou um erro aqui. Aqui nós precisamos verificar agora. Está falando que a instrução select inclui uma palavra reservada ao nome de argumento que está
incorreto faltando. Vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar esse código aqui. Eu acho que eu já verifiquei aqui o que aconteceu. Aqui tem uma vírgula no final. Deixa eu apagar isso aqui e vamos tentar de novo. Eu acho que deve ser isso. Eu vou clicar aqui, tecla F8, ele vai fazer a consulta. Aqui eu vou pôr um ponto de interrupção aqui no set e vou apertar F5 para ele executar direto aqui o comando conectar. Ele já foi lá, já fez a leitura, né? Nem deu para ver aqui visualmente, mas ele já fez isso. Tecla F8 e ele gerou de novo o erro. Agora sim, deixa eu verificar o que aconteceu. Nós vamos pegar aqui essa informação da nossa consulta e nós vamos consultar aqui no banco de dados. Aqui nós já criamos nas aulas anteriores a nossa consulta. Eu vou abrir aqui no modo SQL. Aqui nós vamos apagar a informação e vamos colar a nossa consulta e vamos clicar em executar. Aqui ele apontou o mesmo erro. Ele informou aqui ó, que essas aspas têm alguma coisa errada. Então já verifiquei aqui, nós temos com uma vírgula a mais. Eu vou apagar uma vírgula e vou deixar as aspas do jeito que está. Vou clicar aqui novamente. Agora ele carregou. Porém, aqui na nossa tabela ficou um número estranho aqui, né? Nós vamos fazer o seguinte, aqui nas aspas, olha que legal, aqui ele já clicou em modo SQL, ele já trouxe aqui de forma organizada. Nós vamos nomear o cabeçalho ali da nossa consulta. Nós vamos colocar aqui que essas aspas serão status. Nós vamos renomear como status. Então, eu vou clicar em executar novamente. E agora ele ficou com o nome status. Vamos voltar aqui no nosso VBA. Aqui, ó, exatamente aqui nesse ponto, ficou umas aspas a mais. Então, vamos executar o nosso código novamente. Então, ele vai fazer a consulta. Agora, ele abriu a nossa conexão. Aqui no RS Record Count, nós temos 2 itens lá no nosso banco de dados. Vamos ver quantos itens nós temos. Então, nós temos 2 produtos. Então, aqui na nossa pergunta, ele perguntou se é maior do que 1. A resposta é que sim. Então, ele entrou aqui dentro do nosso if. Então, ele vai limpar o nosso formulário e vai carregar aqui dentro do nosso listbox as informações. Este erro que gerou, tempo de execução 13, provavelmente é alguma informação que está vindo vazia aqui do nosso banco de dados. Eu vou clicar em OK. Então, provavelmente, aqui no nosso banco de dados, ó, quantidade em estoque, ele veio zerado, que foi o último campo que nós criamos. Então, eu vou colocar aqui como zero, e nós vamos ter que configurar isso. Quando nós cadastrar um estoque, um produto novo, a quantidade em estoque já vai vir zero automaticamente, até que alguém faça, né, a entrada desse produto no estoque. Então, eu vou clicar aqui em atualizar tudo. Então, vou deixar como zero e vou executar o nosso código novamente. Vou clicar aqui. Ele vai executar o banco de dados aqui, a conexão. E RS Open, agora ele abriu novamente, limpou o nosso formulário e agora ele fez o carregamento das informações. Aqui, antes de finalizar, nós vamos fazer o seguinte. Ainda pausado o nosso código, nós vamos clicar aqui f_stock.show para nós visualizar como que ficou. Então, ele já carregou aqui informações ó, dentro do nosso formulário. Então, nós já fizemos o carregamento lá do banco de dados, dos 2 itens que nós temos cadastrado. A ordem ficou um pouco bagunçado aqui, né? Então, código, descrição, categoria OK. Unidade de medida acabou invertendo aqui, né? Categoria vem primeiro. Tem que fazer alguns ajustes aqui. E no controlado ficou 0 e -1, né? Que é se está flegado ou não. Nós vamos configurar isso aqui também. Vamos fechar aqui, vamos organizar aqui a nossa ordem do nosso formulário. Então, a descrição, depois vem a categoria. Vamos dar um OK aqui. Então, vem a descrição, depois vem a categoria. Aqui em cima, né, tem que ficar de forma organizada, igual está aqui embaixo. Então, é o código, descrição, depois vem a categoria. Nós vamos organizar aqui em cima. Ó. Categoria, depois vem a unidade de medida, depois vem o valor. Nós vamos trazer aqui o valor também. Depois do valor, vem o estoque mínimo, estoque máximo, quantidade de estoque, aí o status, que é o que nós vamos configurar, e aqui se está controlado ou não. O que nós podemos fazer aqui, né, para ficar, se é um item controlado sim ou não, nós podemos aqui no banco de dados utilizar a seguinte condição aqui dentro. Nós vamos colocar aqui if, aí nós vamos colocar is_null, qual campo? Campo controlado. Então, se ele for nulo,
se ele não tiver flegado, ou nós vamos colocar aqui também controlado, que é o nome do campo lá, igual a 0, então ele vai receber a palavra sim, senão ele recebe a palavra não. Vou apagar esse aqui que for sobrando, vamos fechar o parênteses aqui. Então deixa eu ver se eu fechei o parênteses. Ó. E if is null, controlado, ou controlado igual a 0, mostra sim, se não mostra não. Aqui nós vamos utilizar aspas simples, porque nós estamos dentro da consulta. Agora sim, vamos ver como é que ficou? Ó, agora ele organizou código, descrição, categoria, unidade de medida, preço, mínimo, máximo, quantidade de estoques, status ficou vazio e controlado ficou sim e não. Então, somente o status que nós precisamos configurar. Deixa eu ver se não esqueci mais nada aqui. Ele está gerando esse erro. Eu preciso ver o que está acontecendo. Eu já identifiquei aqui, esse comando f_stock.show, ele não pode existir aqui, até porque no comando initialize ele já iniciou esse formulário. Então eu estou removendo aqui e adicionando uma informação que ficou faltando, que é para nós desconectar do banco de dados. Desconectar. Nós vamos chamar aqui a nossa sub desconectar. Vamos fazer um teste aqui desde o início. Eu vou fechar aqui. Vamos abrir aqui a nossa tela de login. Vamos fazer o nosso login. Vamos clicar em consultar estoque. Aqui ele vai realizar toda aquela operação. Vai fazer a conexão com o banco de dados. Chamou aqui as informações e desconectou do banco de dados. Feito isso, a nossa tela de carregamento do nosso formulário já está correta, então já está funcionando. Eu vou agora somente configurar essa coluna status com o status da quantidade de estoque. Então, 0 ele vai receber crítico. Se ele tiver com o status abaixo do mínimo, ele vai receber a condição de alerta. Se ele tiver entre o mínimo e o máximo, vai receber ali situação normal. Se ele tiver acima da quantidade máxima, ele vai receber a palavra excedente, que é igual nós temos aqui nos nossos cards aqui no nosso menu principal. Então é dessa informação que carrega aqui o nosso menu principal. Eu vou parar por aqui e na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como que nós configuramos essas informações aqui e talvez também já aproveitar e atualizar aqui o nosso menu principal com as informações diretas do banco de dados, fazendo o carregamento aqui de acordo com o nosso estoque. Então é isso, obrigado por assistir esse vídeo e se você ainda não é inscrito no canal, peço para você se inscrever e ativar o sininho de notificação para você receber o alerta de quando eu postar o próximo vídeo. Então obrigado e até a próxima aula.